Fadiga é um dos sintomas mais frequentes na clínica médica. Quando uma investigação clínica convencional ela não nos dá nenhuma informação, uma das causas de fadiga mais frequentes do século XXI que nós devemos pensar vem ser a intolerância ou sensibilidade a alimentos. Aliás, intolerância e sensibilidade a alimentos podem produzir muitos sintomas. Entre os mais frequentes, nós temos a fadiga. Para os médicos com formação em medicina integrativa, medicina funcional ou ortomolecular, é muito fácil pensar na possibilidade de investigar uma intolerância ou uma sensibilidade alimentar na vigência de um paciente com todos os seus exames normais. Porém, para os pacientes, às vezes é difícil ele conseguir entender essa relação de que uma inflamação por intolerância ou sensibilidade pode ser responsável por uma fadiga debilitante. Nesse sentido, nós precisamos ter outras semiologias, outros métodos de investigação diagnóstica para poder estabelecer essa relação de causa e efeito. Eu vou apresentar para você um caso clínico no qual 3 métodos de avaliação da fisiologia conseguem correlacionar a fadiga crônica de uma forma fisiológica. Um dos métodos semiológicos importantes para avaliar disfunções é a termografia. Nesse caso, esse paciente ele havia se submetido, antes de me procurar, a vários métodos diagnósticos de imagem e bioquímicos para tentar buscar uma explicação para sua fadiga crônica. Nós recomendamos que ele fizesse uma termografia. Nessa termografia ficou claro que haviam disfunções na sua fisiologia. Vocês podem ver que no andar superior, do lado direito do abdômen desse paciente, existem focos hiperradiantes que sinalizam que existe algum processo inflamatório. E podem observar também que ocorre na fossa ilíaca esquerda, na região inferior do abdômen esquerda, focos hiporradiantes que têm um significado fisiológico de que existe disfunção também nessa região. Nem tudo em termografia são hiperradiações. Os focos hiporradiantes também têm valor semiológico. Olhando agora esse paciente lateralmente, nós podemos perceber que existem também focos hiperradiantes no flanco esquerdo do paciente. Porém, quando comparamos com o flanco direito, é notório, é evidente que os focos hiperradiantes são muito mais intensos do lado direito, denotando que existe uma sobrecarga hepática nesse paciente. A termografia é um exame extremamente sensível, mas é um exame pouco específico. Então é necessário que nós utilizemos outros exames para poder interpretar o que está alterando a fisiologia do abdômen de um paciente de uma forma tão marcante como essa que nós vemos. Nós recomendamos a esse paciente fazer um teste de intolerância alimentar, onde foi observado que esse paciente apresenta intolerância aos alimentos trigo, leite, castanha, e que também esse paciente apresenta no seu exame intolerância a leveduras e cogumelos, ou seja, está havendo um fenômeno de fermentação no abdômen, no intestino. Normalmente isso está relacionado na intolerância com supressão da imunidade. Sabemos que processos inflamatórios crônicos eles vão acabar tendo repercussões endócrinas, porque quem regula a inflamação do intestino é o sistema endócrino e o faz através dos hormônios adrenais. No caso desse paciente, eu solicitei para ele fazer uma curva de cortisol e ele apresentou um típico quadro de fadiga adrenal. E aí essa questão é muito importante. Por que ele tem fadiga adrenal? Ele tem fadiga adrenal porque ele tem um processo inflamatório crônico que resulta de uma alteração da sua permeabilidade intestinal, que pode ser visualizada na termografia, e isso explica por que a sua glândula adrenal se desgastou tanto. Normalmente, no início da inflamação, quando a inflamação está nos seus primórdios, o cortisol ele se encontra alto, mas quando se trata de uma inflamação crônica, vai haver consumo do cortisol
E se o cortisol permanece muito tempo elevado, ele também leva um consumo do DHA. No caso desse paciente, ele teve uma queda do cortisol e também uma queda do DHA, ou seja, ele está em fadiga crônica. E a causa dessa fadiga crônica, que nós podemos detectar endocrinamente pelo exame da saliva, ela foi determinada pelo processo inflamatório resultante da intolerância alimentar.